Eu sou Nair Gonçalves. A minha idade é 90 anos. Eu nasci em Machado, sul de Minas, no ano de 31. Eu nasci numa fazenda da Cachoeirinha. Lá era muito gostoso, tinha meus primos, a gente brincava muito, a gente pulava, a gente caçava passarinho, a gente caía também, um empurrava o outro. Era muito bom. Tinha tinha uns peixinhos lá, e esses peixes a gente pulava na água e pegava eles e levava para a mamãe fritar. Ela não gostava muito não, mas o papai gostava, então ela fazia peixe frito. Também tinha muitas outras coisas. A gente brincava de balanço, o balanço jogava a gente longe, a gente brincava de roda, brincava de um puxar a orelha do outro, o outro brigava. Coisas mesmo das crianças, coisas que todo mundo gostava, né? Meu pai era muito bom mesmo. Para mim era um anjo. A minha mãe era mais brava, mas também era muito boa. E depois tinha outras coisas, tinha máquina de limpar café, a gente limpava café. Todo sábado matava 4 porcos grandes para dar para os camaradas comer a carne, o toicinho. Meu pai era muito generoso. Eu sinto muita saudade dele. Nós éramos 10 filhos. Então, entre 10 filhos, sempre algum brigava com o outro. Mas era coisa tudo sem importância, que brigava agora, dali a pouco está tudo de bem, tudo conversando. Era muito bom. Se pudesse voltar, eu voltaria hoje. Mas não posso, eu fico aqui. Era brincadeira de criança mesmo, de pegar passarinho, pôr na gaiola. Era assim. Mas foi tudo muito bom, muito bom. Meus tios, que moravam lá, moravam junto, me levavam para apanhar café. Eu apanhava café também. E a minha mãe não gostava, não. Mas meu pai não importava. Mas aí eu apanhava café, levava lá para o meu avô. Eu gostava muito dele, levava umas latinhas, assim, para o meu avô. Aí ele falava, ô minha neta, você merece 2 patacas. 2 patacas, porque ele não me pediu e eu fiz. Engenho de fazer rapadura, engenho. Um senhor de Lavras foi para fazer engenho. E ali fazia rapadura, fazia que é outra coisa também. É muito importante. Fazia paçoca, tinha umas latas grandes assim, punha fogo por baixo, fazia tudo isso. Tinha rapadura, era garapa. E todo mundo gostava muito de garapa. Quando eu era adolescente, eu tinha mais ou menos
uns 14 anos, 15 anos, eu gostava muito de dançar. E meus tios faziam dança, faziam baile, porque eles sabiam que eu gostava. E eu ia dançar a noite inteira. Mas chegava no outro dia, a minha mãe ficava muito brava, porque eu fugi dela, né? Papai deixava, porque ele tinha muita confiança no empregado dele. A gente ia a cavalo, ia na cachoeirinha. E depois, depois que acabava o baile, ele me levava na casa da minha tia, que morava lá, perto. A mulher de Tamiro, ela chamava Chiquita. Aí eu dormia lá. No outro dia que eu ia para casa, aí minha mãe estava emburrada comigo, queria me bater, meu pai não deixava. Depois, quando eu estava com 12 anos, eu pulei uma parte aí, porque quando eu estava com 12 anos, é que eu fui interna para o colégio de freira. E eu era muito baguncenta. Chegava dia de domingo, as alunas iam na cidade, iam lá no parque, iam no colégio de padre, e passear. Então, já era de costume. Quem fizer bagunça durante a semana, quem tiver notas baixas, não vão no passeio. Mas eu tentava ir, mas eu não ia, a freira não deixava, porque eu gritava para a rua, eu bagunçava, eu chamava as pessoas por nome, porque eu conhecia, elas não gostavam. E depois foi indo a minha vida. Maria Anésia Gonçalves. Do meu pai, Joaquim Campos Gonçalves. Meu pai era fazendeiro, muito café. Ele era bem rico, muito rico, mas não dedicava nada para ninguém. E lá tinha também pessegueiros, laranjeiras, bananeiras, tinha toda a fruta, a gente tinha lá. A gente chupava aquelas frutas, era muito bom. A minha mãe não participava de nada, ela gostava só de fazer rosca, broa, bolo, bolacha. Essa era a atividade dela. Os meus avós moravam junto com a gente, era uma fazenda muito grande, só de quartos tinha 24. E meu pai levava café, depois que estava limpo, levava o café para vender. Levava para vender na França. Na França que ele vendia. E de lá ele comprava roupas para minha avó, que ela era muito vaidosa. Gostava de coisas boas. Ela não vestia roupa 2, 3 vezes, não. Ela gostava de usar mesmo. Meu pai sempre dizia que o meu físico era como o da minha avó. Parecia muito com ela. Mas quando eu estava no colégio com 12 anos, as freiras selecionavam as meninas que estudavam interna para fazer teatro,
para fazer essas coisas. E eu sempre ganhava. José dos Santos Sobrinho. Eu conheci meu namorado numa festa de São João. Meu avô, ele chamava João Custódio Gonçalves, porque ele tinha esse nome. E, então, todo mês de junho, o padre ia fazer uma missa lá, em pensão dele, e então, nessa missa, eu fiquei conhecendo o meu marido. Tinha muitos doces, tinha muitas balas, tinha muita coisa boa nessa festa. Então, um olhou para o outro e foi uma festa muito boa. Me dá sua mãozinha aqui. Dou. Aí a gente ia virando volta. Era só de virar a volta. Só que meu pai não queria. Eu era muito nova, eu precisava estudar mais e aquele casamento ele não queria. Mas infelizmente ele venceu. Nós tivemos 6 filhos. Sérgio, Lídia, Sandra, Estela, Rogério, Eliana também. Na infância deles, eles brigavam muito, porque o meu avô, quando vinha da França, ele trazia muito dinheiro. E aquele dinheiro era do tipo de R$1 hoje, daquele tamanho. Chamava pataca. Então todos queriam pegar mais, mas ele não deixava. Ele era justo, tanto para um, tanto para outro. O Sérgio, ele gostava muito de namorar. Gostava muito de namorar. E ele arrumava uma namorada aqui, arrumava outra ali. E a mamãe falava para ele que não podia, que tinha que ser uma pessoa só para namorar, não para ficar bagunçando. Ele falava, não, mãe, essa fase é a melhor. Deixa eu bagunçar, não faço nada errado, mas deixa eu bagunçar um pouco. Aí minha mãe ria, né? E deixava. Né? Mas não era nada imoral, nada. Bom, para começar, era o Sérgio mesmo. A minha filha mais namoradeira era a Lídia. Era a Lídia. A Lídia namorou o Eduardo, mas nem eu, nem o pai dela não queriam o casamento, porque ela estava estudando em Lorena fez outros. Estava estudando onde a Milena está hoje. Ela estava estudando lá, ela estava fazendo jornalismo. E eu queria muito que ela fizesse isso. Aí o Eduardo falou, não, nós vamos casar sim. A senhora deixa que a gente case, porque ela não vai parar de estudar. Eu vou levar ela todos os dias lá para ela fazer aula. A Estela não, a Estela sempre foi assim, muito ajuizada. Muito ajuizada. Eu hoje, nossa, é um amor louco pelo marido, pelos filhos.
ela sempre gostou de roupas caras, bonitas. Né? A Liana sempre foi a mais calma, a mais tranquila, aquela que tinha mais amor pela mãe e pelo pai. Ela foi muito boa, boa mesmo. A Sandra, ela até acho que uns 4 anos, ela ficava comigo na minha casa. Depois, ela queria ficar morando com a avó dela. Eu não queria. Eu queria meus filhos perto de mim. Por que eu ia querer uma neta junto com a avó se eu estava viva, né? Mas ela chorava. Deixa, mãe, eu fico só hoje, amanhã eu volto. Aí eu acabei deixando. Ela ficou com a avó dela, acho que uns 4 anos. Depois que ela cresceu, ela arrumou um namorado, né? É o lógico, né? A Sandra, ela não namorou muita gente. Muito bom. Muito bom para ela, muito bom para mim. Uma pessoa que não tem que falar dele. Muito bom. Qualquer favor que a gente peça para ele, ele faz correndo e alegre. Mas a Sandra, elas gostavam muito de aproveitar de mim para eu costurar para elas, que eu costurava, sabe? Eu costurava para elas. Mas a Lídia não sabia que o Rogério, que a pequena estava grávida, né? Que o Rogério estava grávido e estava esperando um neném. Aí, quando ela ficou sabendo, ela ria, mas ela pulava, ela ria, você tia, né? Mas eu falava assim, a gente não tinha muito dinheiro. O dinheiro mais era que hoje em dia vão. Aí eu falei assim, não acredito que o Sérgio fez isso, ele está estudando, eu estou pagando estudo para ele, e ele faz uma coisa dessa. Aí a Lídia ligou para mim, perto de um banco, lá perto de um banco, deixa eu ver se eu lembro onde que era esse banco. Esse banco era perto do mercado. Aí ela ligou para mim e falou, mamãe, eu vou contar uma coisa para a senhora. Eu falei assim, não vem me pedir mais joia que eu não tenho, não. Aí ela falou, não, mãe, o Sérgio precisa casar. Falei, precisa por quê? Quem que vai mandar nele? E a Regina está grávida. Então ele tem que casar. E ele não tem dinheiro nem para comprar um pijama. E eu vou comprar na sua conta. Tem um senhor aqui que vai me vender na sua conta. Eu falei, eu não tenho conta. Quando eu compro alguma coisa, é no dinheiro. Ela falou, não, ele falou que vende para a senhora, que vai mandar levar essas coisas que o noivo precisa. E daí, uns 10 dias, ela vem aqui para combinar como que paga. Ela me fez essa. Aí eu tinha que pagar. Como é que eu ia deixar sem pagar? Porque o Zé Zico não pagava. Aí eu fui lá, ele chamava Augusto. Ele falou assim, a senhora é a mãe da Lídia? Falei, sou. Pois é uma moça muito boa, e ela está preocupada com medo de a senhora ficar doente, da senhora
não gosta do casamento. Eu falei, agora não tem essa de não querer. Agora tem que querer. Agora o que precisa querer é o senhor me dar um prazo para me pagar. Aí ele falou, não, eu dou. Eu falei assim, você vai lá na Joalheria Universal, pegar os meus dados, eles vão lhe falar como que eu pago minhas contas, tudo certinho. E depois que eu pagar, aí eu vou comprar alguma coisa para mim. Só para agradecer ao senhor. Aí ele falou, ah, isso é bom, eu gosto. Aí pegamos uma sopa, levamos as roupas para casa, arrumamos um quarto lá, porque o quarto deles era pequeno. Aí arrumamos um quartinho maior para eles dormir. Aí casaram, teve uma festinha de gente pobre. Aí depois a menina nasceu muito bonita, porque a Samanta sempre foi muito bonita. E chegou um dia que o Sérgio me falou assim, falou, mãe, eu vou formar esse ano, mas ainda vou formar mais no fim do ano. Eu não posso trabalhar, eu tenho que ficar cuidando do meu estudo. A senhora não pode fazer uma casinha para mim? Ele falou o nome, eu esqueci. Era uma casinha que ficava assim por canto das outras casas, casinha rústica mesmo. Aí eu falei assim, eu vou ver o que eu faço, vou ver quanto de roupa que eu vou vender, eu vou ver o que eu faço. Não, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, você tem pai, não tem? Se eu for falar isso com ele, ele vai me bater. Eu falei, pois é, para você ver o quanto que ele é bom. Aí eu fiz a casa, arrumei o pedreiro, fiz a casa. Essa casa aí, eu fiz. Só que tinha uma parte que era menor, meu dinheiro não dava. Mas deu para fazer 3 quartos, banheiro, cozinha, sala grande. Foi uma coisa boa até, né? Aí ele casou, chamou os colegas dele para assistir o casamento. Fizeram uma bagunça danada, fizeram baile ali. E, nossa, foi muito bom. Essa parte foi muito boa. Oh, é boa demais. Mas ela não gostava de chamar de Regina, não. Era Clotilde. Mas a mãe dela era brava. O Rogério era um menino muito bravo. Ele era bravo e também gostava muito de pular corda, de balanço. Sempre estava machucando. Mas aí, e eu sempre tomando conta, sempre olhando. Ele sempre estava pegando essas doenças virais, porque ele andava descalço. Eu ficava brava. Não anda descalça, pelo amor de Deus, andava. Aí, nesse ponto, ele me deu muito trabalho. Tive que ir para o hospital muitas vezes, e aqui não tinha hospital que prestasse. Mas foi indo. Aí o pai dele não ligava muito não, sabe?
eu tinha que trabalhar mais para ter as coisas em casa. Mas tudo passa na vida. As tristezas que eu passava de viver doente. Depois foi melhorando. Graças a Deus, hoje não tem pessoa melhor. Eu tinha uma amiga que chamava Vilma. Ela morava em Três Fontes. E quando ela ia de férias em Três Fontes, ela me chamava para ir. O pai dela era muito bom. Então eu ia, ficava lá na casa dela, na fazenda, a fazenda muito boa. E depois saímos do colégio. Ela saiu antes. E ela casou. Lá em Três Fontes. Mas ela era muito ciumenta. E o marido dela até que não era tão bonito, mas ela era ciumenta dele. Depois ela teve uma filhinha que chamava Jacira. E aí eu fiquei, o Nairo me levou, eu fiquei uns 10 dias lá. Depois o Nairo foi me buscar. Aí ficamos tempo sem encontrar. Ela arrumou mais um filho que chamava Paulo. E ela, mais ciúme do marido. Ele era muito safado. Então, chegou um dia, que foi um dos dias mais tristes da minha vida. Aí a cunhada dela me telefonou, falou assim, você não pode vir para cá, a Vilma morreu. Aí eu falei, morreu como? Ela suicidou. Aí ficou com muito ciúme do meu irmão e suicidou. E agora o pai dela está correndo atrás dele para matar ele. Está um clima muito ruim. Se você viesse aqui, a mãe dela gosta muito de você, era muito bom. Eu falei assim, não filha, para mim não ia ser bom não. Eu não ia aguentar vê-la morta. E outra ocasião, quando passar esse tempo, que passar aquela dor, eu vou aí na tua casa. Mas agora eu não posso. Foi mais ou menos isso. Um pouco bom, um pouco ruim. Então, foi muito difícil, porque quem sai de uma cidade pequena, vai para uma cidade grande, encontra dificuldade. Encontra. Mas tinha um primo do Zezepo que nos ajudou muito. A gente trouxe a geladeira do Machado. A geladeira precisava de um negócio que só funcionava com esse aparelho, que tinha aqui em São José. Aí ele foi, comprou para mim, eu dei dinheiro para ele comprou, montou. Depois ele mesmo, ele ia lá, ia assistir televisão. A gente tinha televisão, mas não era nova não, era televisão mais ou menos. Mas mesmo assim a gente gostava muito. Era uma rua que tinha só gente boa, tinha o Rogério tinha um amigo muito bom lá. O Sérgio gostava mais de bagunça. Ele gostava de ir nos bailes, ele gostava de arrumar muitas namoradas. Ele tinha um carro
um carro amarelo, e ele corria muito, até que um dia ele correu tanto que bateu assim, o peito naquela coisa redonda e machucou ele, machucou bastante. Aí chamaram o médico levou ele para o hospital e falou, não, não é nada não, é uma contusão. E pode ficar tranquilo que não é nada não. Aí depois desse dia ele tomou mais cuidado. O papai ficou muito bravo. Então ele... Porque nessa época ele estudava em Lorena, fazia engenheira química. E a Eliana estudava também em Lorena e fazia psicologia. Eu aluguei casa lá, ele numa casa com os colegas e ela com a casa com os colegas. Eu ria muito, porque eu gostava também, eu ria. Loucura, né? Mas, no geral, a minha vida foi muito boa. Muito boa. Mas, enfim, tudo passa, né? A gente, uma hora a gente ri, outra hora a gente chora. Ele morreu, eu chorei muito. Mas tudo que tem que ser, será. A tua mãe foi a minha amiga. Ela foi a minha amiga. Ela me ajudava demais. A gente ria muito, mas muito. A gente ria demais. Aí tinha dia que eu vendia menos e o Sérgio não estava trabalhando, né? Aí eu falei, nossa, pai, eu tenho que ver, esconder da Regina e ir na casa dela ver o que está faltando. Tinha umas latas grandes, aí eu fui lá, estava faltando tantas coisas, estava faltando arroz, açúcar, feijão, tudo que a gente come, estava faltando na casa dela. Aí, naquele tempo já tinha a Piratininga. Aí eu fui na Piratininga, pedi para eles levar para mim aquelas coisas que estava faltando. E falei assim, leva uma caixa de sorvete também. As crianças gostam muito. Aí, quando ela chegou, ela estava triste. Não tinha pó de café, não tinha açúcar. Né? Não tinha açúcar para fazer chá para as crianças. Aí eu falei assim, Regina, tem um negócio estranho lá na tua casa, você escutou barulho? Ela falou, não, eu não fui lá. Eu falei, olha lá para você ver dentro daquela... Eu não sei mais como é que chamava aquilo. Mas você olha naquelas caixas que você guarda as coisas, olha para você ver, eu estou achando que tem rato lá. Ela falou, não, então eu não vou. Rato não. Vai, eu vou para você. Aí chegamos lá, ela falei, destampa, senão você não vê o rato. Ela destampou, mas ela ria, ela chorava, ela me abraçava, ela me beliscava. Mas você precisa de... Foi a coisa mais gostosa do mundo. E eu com aquela felicidade de poder ajudar ela. Nossa, eu gosto muito de ajudar as pessoas, Mateus. Gosto mesmo. Se Jesus achar que isso vale, eu vou para o céu. Né?
Então, ela foi muito feliz com aquilo. Depois o Sérgio chegou, ela contou para ele. Ele falou, mãe, muito obrigado pelo que a senhora fez. Mas logo eu estou formado, eu vou pagar tudo para a senhora. Eu falei assim, eu nunca fiz nada para um filho para receber. Eu não vou receber. Você pode ficar tranquilo, eu não vou receber. Mas a senhora comprou madeira, a senhora comprou cimento, a senhora comprou tudo, fez a casa. E agora ainda enche a casa de arroz, de feijão, das coisas. Eu falei, não, filho, é presente. Tá? É presente. Eu vou deixar para minhas netinhas, assim. Eu gosto demais da Simone, muito. Ela é muito boa para mim. Gosto demais da Samanta, mas como ela é doce, muito boa. Ela não vem em casa sem trazer um bolo, sem trazer uma quitanda, uma coisa gostosa. Ela chega rindo e traz e me dá. Eu gosto muito de você, filho. Agora chega. Ai, meu Deus. Todo mundo que eu gosto, que gosta de mim. Tchau. Tchau, gente. Tchau.